O vídeo de hoje é sobre a teoria do dinheiro, onde eu vou explicar o que é dinheiro e também o que é moeda forte, em inglês sound money. Dinheiro é um bem econômico utilizado como meio de troca para os outros bens econômicos. E por que o dinheiro existe? Por que as pessoas simplesmente não trocam os bens econômicos sem usar o dinheiro? Acontece o seguinte, nós sabemos que é inviável cada pessoa fabricar todos os bens que ela consome. É inviável você construir a sua própria casa e construir todos os móveis e criar todas as suas roupas e criar toda a sua comida e produzir tudo isso sozinho sem usar nenhum bem que foi produzido por uma outra pessoa, usando apenas os bens da natureza. Isso é completamente inviável e se as pessoas tentassem fazer isso, elas viveriam na Idade da Pedra ou elas nem viveriam, elas morreriam. As pessoas nem conseguiriam sobreviver sozinhas usando a natureza. A sociedade humana funciona com a divisão de trabalho, onde cada indivíduo se especializa numa certa produção e as habilidades de cada indivíduo são combinadas numa rede de trocas, onde o trabalho de uma pessoa é trocado pelo trabalho da outra e cria-se uma estrutura, uma ordem natural, uma hierarquia, onde esses trabalhos vão se combinando para produzir todos os bens que nós conhecemos hoje. Por exemplo, imagina que eu use como exemplo um garfo. Nós usamos o garfo para comer. Mas esse garfo, para ser produzido, alguém precisou extrair o metal para que se produzisse o garfo. Para essa pessoa extrair esse metal, ela precisou de uma picareta. A picareta é feita de madeira e alguém precisou, então, cortar árvores para extrair essa madeira e fabricar a picareta. E para isso precisou de uma fábrica. Precisou haver uma forja onde se derreteu esse metal para fabricar o garfo. E para fabricar essa forja se precisou de várias outras ferramentas e para fazer as próprias ferramentas se usaram outras ferramentas. Então é uma rede muito grande e todas essas pessoas tiveram que comer enquanto elas estavam trabalhando. E alguém cozinhou essa comida e da mesma forma alguém também plantou essa comida, alguém transportou essa comida. Para que se fizesse essa plantação, essa pessoa também comprou sementes, empregou pessoas para trabalhar na fazenda onde se produziu essa comida. E nessa fazenda se usaram também outras ferramentas que foram produzidas com outros materiais e cada uma dessas pessoas também tem que morar em algum lugar e etc, etc. Então a rede onde estão interconectados os trabalhos de todas as pessoas no mercado, é extremamente complexa. O trabalho de cada pessoa se conecta com o trabalho da outra. E para que isso aconteça, as pessoas precisam trocar as coisas. Eu tenho o meu trabalho, mas esse trabalho só vai ser útil para mim, de fato, quando eu trocar com alguém por outros bens, porque eu quero vários bens, eu quero móveis na minha casa, eu quero comida. Falando da nossa civilização atual, eu quero um fogão, eu quero uma geladeira, eu quero um ar-condicionado e etc, etc. Para que eu tenha tudo isso, eu vou produzir alguma coisa e eu vou trocar isso que eu produzo por esses bens. E agora imagina se as pessoas não usassem dinheiro. Você quer almoçar num restaurante ou você quer ir no mercado. Aí você fala pro dono do restaurante, você gostaria de trocar um almoço por 15 minutos de palestra sobre economia? Aí o dono do restaurante vai dizer, não, eu não quero. Eu não me interesso por palestra de economia. Aí eu diria, eu vou ter que procurar algum restaurante onde o dono se interesse por palestra de economia. Ou se você produz artesanato. Você chega pro cara, você quer trocar um almoço pelo meu artesanato? Ele, não, eu acho isso aí muito feio, eu não quero. Aí você pensa, bom, eu preciso encontrar um lugar, um mercado e tal, onde as pessoas queiram me dar comida em troca de artesanato, senão eu vou basicamente morrer de fome. Ou então a pessoa poderia ser um pouco mais sofisticada e perguntar, bom, senhor dono do restaurante, o que você quer em troca de almoço? Aí ele fala, bom, eu trocaria o almoço por uma garrafa de vinho. Aí você, bom, então eu vou ter que trocar o meu artesanato por uma garrafa de vinho. Produtor de vinho, o que você quer em troca de uma garrafa de vinho? Eu quero 5 quilos de arroz, eu quero não sei quantos ovos. Bom, eu vou ter que encontrar isso aí também. Ou então ele ia dizer, bem, você pode trocar com o cara do mercado diretamente e eu vou morrer de fome do mesmo jeito. Então é meio óbvio por que o dinheiro precisa existir. Se não existir dinheiro,
a civilização não pode prosperar. As pessoas não conseguem trocar seus bens, é totalmente inviável. Ou então, digamos que eu crie vacas e eu queira comer uma empada ali na lanchonete da esquina. Aí eu chego com a minha vaca lá, quantas empadas você me dá por uma vaca? 500 empadas. Tá, mas essas empadas vão estragar, o que eu vou fazer com 500 empadas? Você aceita um pedaço da vaca, cortar uma pata da vaca em troca de 10 empadas? Então, obviamente, é por isso que existe dinheiro, ele acaba surgindo porque ele é útil. O dinheiro é útil, ele é um bem econômico, como os outros, que tem uma certa utilidade, que é a utilidade de trocar universalmente por qualquer outro bem econômico. Lembrando que o fato de certo bem ser dinheiro é um fato ontologicamente subjetivo. Ou seja, uma nota de dinheiro não é fisicamente dinheiro. Não é que você possa colocar ela no microscópio e ver, eu estou vendo partículas de dinheiro, eu estou vendo partículas monetárias, está cientificamente comprovado que essa nota é dinheiro. E aquele outro pedaço de papel ali não é dinheiro porque não há partículas monetárias ou não há o elemento químico dinheiro. O fato de algo ser dinheiro não é objetivo na realidade em terceira pessoa, mas sim um fato que existe em primeira pessoa, ontologicamente subjetivo, ou seja, o dinheiro está nos olhos do observador. Somos nós que interpretamos alguma coisa como dinheiro ou não. Porém, existem certas características físicas de materiais que fazem eles serem mais viáveis ou menos viáveis como dinheiro. Porque o dinheiro existe na estrutura da economia, que é baseada na ação humana. A ação humana é o indivíduo usar meios para alcançar fins. O fim dele é conseguir trocar seus bens econômicos por outros bens econômicos de uma forma eficiente, e o dinheiro é um meio para alcançar esse fim. E agora vamos ver a diferença entre o que é uma moeda forte e o que é uma moeda fraca. Certas coisas, se você usá-las como dinheiro, elas não vão dar certo, não vão ser úteis, você não vai conseguir trocar seus bens econômicos com eficiência. E certos outros tipos de coisa que você pode usar como dinheiro são muito eficientes para trocar bens econômicos. Vamos começar com o exemplo de um bem extremamente fraco como moeda, que é, por exemplo, a terra. Digamos que as pessoas usassem terra como dinheiro. Qual seria o problema? Seriam todos os problemas. Primeiro, a terra é super abundante e se pode conseguir mais e mais e mais terra. Grande parte da parte sólida da superfície do nosso planeta é pura terra. Você pode conseguir terra com uma facilidade incrível e continuar adicionando mais e mais e mais terra na economia. Então você poderia comprar cada vez menos coisas com 1 quilo de terra, porque haveria mais e mais e mais terra, as pessoas colocariam mais e mais terra na economia e ela valeria cada vez menos. Segundo problema de usar a terra como dinheiro é a portabilidade. Primeiro, que como a terra é muito abundante, como existe muita terra em comparação com os bens econômicos que essa terra vai comprar, você teria que carregar um peso muito grande de terra para trocar por poucos bens econômicos. Para almoçar num restaurante, você teria que carregar toneladas de terra para trocar por um prato de comida. Então a terra não é portável. Para um bem permitir trocas de forma eficiente, ele precisa ser portável. Você precisa facilmente transportar esse bem. Isso significa também que você não poderia armazenar a terra e você também não poderia ocultar a terra. Para você ter uma grande quantidade de terra, isso ficaria evidente, as pessoas iam saber quanta terra você tem. Gangues poderiam roubar a sua terra, estados que são gangues poderiam roubar a sua terra, até durante o processo de você transportar, que seria um processo dificílimo, ela poderia ser roubada. Outra questão é a durabilidade. Nesse caso, talvez a terra não fosse tão ruim assim, porque para que algo seja usado como meio de troca, essa coisa precisa ser durável. Se o que você usa como dinheiro estraga, se perde com o tempo, você não pode armazenar dinheiro. E, portanto, você não pode investir, porque para investir e para aumentar a eficiência dos meios de produção, você precisa acumular capital, ou seja, acumular dinheiro. Então, se em vez de terra você usasse, por exemplo, tomates como dinheiro,
os tomates se estragariam, você não poderia guardar dinheiro, você teria que gastar rapidamente e, portanto, não poderia acumular, não poderia investir e não poderia melhorar os meios de produção. Pelo menos em alguns pontos a terra até que seria um bem viável, que seria na divisibilidade. Por exemplo, eu tenho 1 tonelada de terra, mas eu quero comprar uma coisa simples, quero comprar só uns vegetais ali na feira. Então eu posso dividir essa terra e pegar só uma parte para trocar pelos vegetais. Eu não preciso comprar uma fazenda inteira com 1 tonelada de terra, ou seja lá qual for o preço dela. Mas se eu usasse, por exemplo, gado como dinheiro, e já foi usado na história, primeiro que as vacas seriam também uma péssima forma de dinheiro, porque não são portáveis, causam uma série de problemas, vão cagar tudo, as lojas, mas se você usasse vaca como dinheiro, ela não tem divisibilidade. Então digamos que eu quero comprar um doce, um chocolate com uma vaca. Eu não poderia cortar um pedaço da vaca, porque se eu cortar um pedaço da vaca, isso não é mais uma vaca. Isso já é só um pedaço morto de vaca, que ainda estragaria rápido também, então não tem durabilidade. Por isso que na Roma antiga já se usou couro como dinheiro, porque o couro pelo menos é divisível, ao contrário da vaca inteira viva. Ele é divisível e ele também é mais durável do que uma vaca inteira. Agora vamos pegar uma outra espécie de bem que poderia ser usado como dinheiro, que são os diamantes. Os diamantes são duráveis, são escassos, não podem ser produzidos facilmente, eles são portáveis, existe uma quantidade pequena deles, portanto, poucos diamantes podem comprar bastantes bens econômicos e, portanto, você não precisa carregar um peso muito grande de diamantes, você pode guardá-los, você pode ocultá-los, mas os diamantes têm um sério problema. Eles têm 2 problemas. Um é a divisibilidade, porque quando você pega uma gema de diamante, se você cortá-la ao meio, essas 2 metades somadas não valem a mesma coisa que a gema, valem menos. Ele perde o valor porque parte do valor dele estava no formato da gema. E você não pode pegar as partes do diamante e juntar de volta para fazer a gema. Uma vez que você corte, você não pode mais juntar de novo. E ele peca também pela fungibilidade. A fungibilidade significa que qualquer unidade daquele bem é a mesma coisa que qualquer outra unidade. Com o diamante isso não é verdade, porque uma gema de diamante é diferente da outra. Então você não pode pesar 2 gemas de diamante, elas têm o mesmo peso, mas isso não significa que elas tenham o mesmo valor. Porque o formato delas, se ela tem algum arranhão, se ela tem alguma falha, isso pode influenciar o valor da gema. Então ela não possui essa característica fungibilidade. Agora, um metal que possui divisibilidade e fungibilidade é o ouro. E o ouro, na verdade, ele possui todas essas características razoavelmente. E é por isso que o ouro se tornou uma moeda dominante durante séculos ou milênios de sociedades humanas. O ouro era uma moeda dominante porque ele tinha todas essas características. E ele era muito eficiente em fazer trocas de bens econômicos. Então nós temos o ouro como exemplo de uma moeda forte, porque é uma moeda que possui escassez, portabilidade, durabilidade, divisibilidade, fungibilidade. E uma outra característica também é do material ser facilmente detectável ou poder ser identificado facilmente, não poder ser facilmente falsificado. O ouro também possui essa característica, pode ser verificado se ele é verdadeiro. Então o ouro, por ser uma moeda forte, por permitir que as pessoas realmente troquem os seus bens econômicos de uma forma eficiente, se tornou a moeda dominante durante muito tempo, enquanto que a terra e gado e outras moedas fracas porque falham em algumas dessas características necessárias para uma moeda forte, essas moedas não se tornam dominantes, elas se tornam fracas, elas não são uma boa reserva de valor, não é bom você acumular dinheiro na forma desses bens, é bom você acumular na forma de uma moeda forte. E aí nós chegamos no dinheiro de papel, o dinheiro atual. Aí surge a pergunta, o dinheiro de papel é uma moeda forte? O dinheiro de papel, originalmente, na verdade, não era dinheiro, mas sim o dinheiro de papel ele valia uma certa quantidade de ouro. Então, o dólar era atrelado ao ouro. Cada dólar valia uma certa quantidade de ouro e você podia trocar, se você quisesse, os dólares por ouro. Acontece que o Estado
em um determinado momento, ele cortou essa conexão entre o dólar e o ouro, e agora você pode imprimir dólares e o dólar pode valer cada vez muito menos do que o ouro. Então o valor do dólar caiu vertiginosamente a partir do momento em que ele foi desconectado do padrão ouro. Aí o dinheiro de papel se tornou dinheiro de fato, porque antes ele não era, antes ele era um vale ouro. Então ele se tornou dinheiro, o dinheiro de fato se tornou papel impresso por uma impressora. Essa moeda é forte? Óbvio que não. Óbvio que essa moeda não é forte, porque ela não é escassa, ela pode ser produzida com custo quase zero. Aliás, hoje em dia o custo literalmente zero, porque hoje em dia bancos podem produzir dinheiro apenas digitalmente. Existe produção, emissão de mais moeda digitalmente pelos bancos. Então, por o dinheiro de papel ser facilmente falsificado, ele não é uma moeda forte, é uma moeda extremamente fraca. Agora pense na nossa civilização depois da Revolução Industrial, com um avanço incrível dos meios de produção, cada vez mais produção e produção com menos custos, de cada vez mais produtos. Pense que todo o dinheiro, se o dinheiro é um meio de troca universal, então toda a quantidade de dinheiro que existe deve equivaler a toda a quantidade de bens econômicos que existe, porque ele pode ser trocado universalmente por todos os bens. Agora pense que essa quantidade de produtos que existe, ela está aumentando, porque a população do mundo está aumentando, a produtividade está aumentando, a quantidade de máquinas, a eficiência da produção, a tecnologia está aumentando. Então a produtividade está aumentando. Se esse dinheiro não aumentasse, se a quantidade de dinheiro não aumentasse, o que ia acontecer com os preços? Iam cair, porque você tem menos dinheiro equivalendo a mais produtos. Um pedaço dessa quantidade total de dinheiro pode ser trocado agora por mais produtos, porque toda essa quantidade de dinheiro equivale a toda a quantidade de produtos. Então você veja que se os preços estão caindo não apenas porque está se gerando, se imprimindo mais dinheiro, que é o Estado que faz isso e é uma forma de roubo também, não apenas está se imprimindo mais dinheiro de forma que o valor caia, mas está se imprimindo muito mais. Porque está se imprimindo tanto quanto o aumento de produtividade e ainda mais do que isso, de forma que os preços sobem. Então o dinheiro de papel é um lixo, porque ele pode ser impresso e ele não tem escassez. E aí nós chegamos num outro tipo de dinheiro que é a moeda digital. E aí eu vou dizer que a moeda digital é a moeda mais forte que existe hoje. As criptomoedas, cujo maior exemplo é o Bitcoin. Então veja como o Bitcoin possui todas essas características. Ele não pode ser minerado acima do limite, ou seja, a inflação dele tem um limite máximo e depois desse limite não vai haver mais emissão de Bitcoin. Então ele é perfeitamente escasso, pelo menos quando alcançar esse limite ele vai ser perfeitamente escasso, coisa que o ouro não é. Existe muito ouro no universo, no sistema solar, muito ouro ainda no subterrâneo do nosso planeta. Existem mineradores gigantes, cada vez minerando mais ouro. Então o Bitcoin tem muito mais escassez do que o ouro. O Bitcoin também tem mais durabilidade. Enquanto houver a blockchain, que não está em nenhum lugar do mundo, não pode ser destruída, haverão os Bitcoins, eles não podem se perder. O Bitcoin tem uma portabilidade absurda. Ele não ocupa espaço, ele não tem peso, ele pode ser enviado instantaneamente para qualquer lugar do mundo. Ele pode ser escondido com uma facilidade incrível. Ele tem uma divisibilidade absurda, ele pode ser dividido em 8 casas decimais. Fungibilidade é 100%, qualquer unidade de Bitcoin é igual a qualquer outra unidade. E a detectabilidade é absurda também. Você não pode dar uma coisa dizendo que aquilo é Bitcoin se não for Bitcoin. Você pode verificar as transações na blockchain. Então o Bitcoin é uma moeda mais forte do que o ouro, e é a moeda mais forte usada hoje em dia. Claro que é possível que se crie uma criptomoeda mais forte do que o Bitcoin. Talvez alguma criptomoeda tenha potencial para ser mais forte do que o Bitcoin, mas de qualquer forma as criptomoedas são as moedas mais fortes que existem nos dias de hoje. Então se você quiser guardar dinheiro, eu recomendo que você guarde em criptomoedas e não
em reais ou em dólares. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Ajude o canal através do Apoia-se ou doando Bitcoin. Muito obrigado e até o próximo vídeo.